Fala pessoal, nesse vídeo eu vou fazer uma análise completa aí das altcoins. A gente vai ver as principais altcoins, que a gente teve uma queda muito forte recentemente. Mas como você sabe, é o Bitcoin que manda, para onde o Bitcoin vai, ele puxa as outras altcoins. E é por isso que eu vou começar analisando o Bitcoin, depois a gente vai ver Ethereum, Solana, Dogecoin. Então já chega metendo um soco no botão do like, bora pro vídeo. Bitcoin, gráfico mensal, a primeira coisa que eu quero que você entenda é que toda essa queda do Bitcoin foi só uma correção. Então, se a gente pegar o fundo anterior do gráfico mensal, foi nessa região aqui, próximo aos 50 mil dólares. A gente fez todo esse movimento de alta aqui. E a gente buscou a retração de 38%. Então assim, o Bitcoin cai, o pessoal começa a ficar desesperado. Cara, para você ficar desesperado com a queda do Bitcoin, você tem que ver no gráfico mensal um topo mais baixo que o topo anterior, o fundo violado e o Bitcoin abaixo da média móvel de 20. Aí sim, ó, olha aqui pro passado, a gente vê bear market nessa condição. Agora, o Bitcoin caiu um pouquinho. Depois de ter subido tudo isso aqui, é só uma correção por enquanto. Então vamos observar aqui que o volume tá forte durante essa subida. Durante o pullback, a gente tem um volume financeiro mais fraco, a gente não tem nenhuma situação aqui de extremamente sobrecomprado no IFR. Se a gente olhar para o passado, Bitcoin chega em situações ali de nível 90 no IFR. Então ele fica muito mais sobrecomprado. A tendência, ela consegue esticar muito mais da média móvel de 20. Por enquanto, a gente não tem nenhum sinal de topo no Bitcoin, mas nada que é recomendação de investimento. Estou só aqui fazendo a minha análise técnica, faça a sua própria análise técnica. Inclusive, para quem já opera Bolsa de Valores brasileira e tem dificuldade de navegar nesse mundo cripto, que você pode fazer uma transferência errada, aí você perde tudo que você transferiu. Cara, existe uma forma tranquila hoje para quem já opera Bolsa de Valores para mexer com cripto, que é através do BTG Pactual, nosso parceiro. Então, pelo BTG você consegue operar cripto, você consegue que ele custodie as suas criptos. Se você não gosta desse universo, né, de ficar mexendo com carteira cripto, você ainda não conhece tanto e tem medo de fazer uma besteira e perder tudo, cara, considere investir pelo BTG Pactual. E no BTG você também tem os contratos futuros de Bitcoin, que tá muito bom de operar. Tem gente falando que já tá melhor do que mini índice, mini dólar. O volume tá bizarro, então considere operar pelo BTG Pactual. Vou deixar o link aqui embaixo para você abrir sua conta. Agora vamos dar uma olhada aqui no gráfico semanal antes da gente partir para as altcoins. No gráfico semanal, de fato, a gente tem uma divergência aqui de baixa, tá? Porque esse topo foi levemente mais alto do que esse topo aqui. Então isso não é bom, mas de fato, aqui a nível de price action, a gente tem aqui uma defesa da parte compradora. Olha o tamanho dessas sombras inferiores aqui desses candles. Tudo bem, ainda falta aí 3 dias para fechar esse candle, mas parece que ele vai deixar uma sombra inferior grande. E o candle anterior já tinha deixado essa sombra inferior. Então isso daqui é um ótimo sinal, gente, porque o Bitcoin desvalorizou muito forte, só que ao invés do mercado entrar em pânico e todo mundo começar a vender e a gente vê aquele efeito dominó, a gente viu o contrário, a gente viu uma defesa da parte compradora, o famoso buy the dip. Então, Bitcoin aqui o pessoal quis comprar, o pessoal considerou, pô, agora tá barato, é uma nova chance que o mercado tá me dando de entrar nessa tendência do Bitcoin. Então essa leitura do mercado é muito positiva para quem torce pela alta aí do Bitcoin, né? Para quem tem investimentos de longo prazo, hold, porque de fato a gente tem no gráfico semanal uma defesa da parte compradora, como a gente tá vendo aqui, apesar da divergência de baixa. Isso é um ótimo sinal, tá? Então olha essa barra de volume que a gente vê aqui. Você pode até trocar de exchange, pode ver em outras exchanges, você vai ver essa barra de volume financeiro aqui bem alta, associada a uma sombra inferior, é o melhor dos mundos para quem torce pela alta do Bitcoin. A gente foi exatamente na retração de 38% de todo esse último movimento de alta. Então agora a gente precisa do quê? A gente precisa simplesmente romper essa região de topos aqui. Se romper, é céu azul, não vai ter nenhuma resistência acima. Vamos ver agora o Ethereum. Gente, Ethereum gráfico mensal, ele tá se movendo juntinho com o SP500. Deixa eu mostrar rapidinho o SP500 para vocês terem noção do que eu tô falando. Esse é o gráfico da SP500, você tá vendo que ele deixou dois topos aqui, ó, na mesma altura, e foi abaixo da média móvel de 20 e tá quase violando esse fundo aqui, tá? Gráfico semanal da SP500. Só que vamos olhar aqui o Ethereum, ele parece com um gráfico mensal do Ethereum. Olha que engraçado. A gente tem dois topos na mesma altura e estamos em via de violar o fundo, depois de ter ido abaixo da média. Então, extremamente perigoso o Ethereum agora, porque depois de ter deixado esses dois topos ido abaixo da média móvel de 20, você viola esse fundo, cara, isso daqui é muito espaço para baixo, tá? Então o Ethereum violando esse fundo aqui, que tá quase violando, ó, até que tá tendo uma defesa, deixou uma sombrinha aqui, mas ele tá tentando perder esse fundo aqui. E se isso acontecer, cara, próximo suporte, ele fica realmente lá embaixo, tá? Então eu pegaria como suporte essa região aqui de fundos, que a gente teve aqui, ó,
aberturas e fechamentos nessa região, depois voltou lá, deixou sombra, que fica lá no 1.122 dólares. E é chão pra caramba isso aqui, tá? Se desvalorizar, é chão pra caramba. Do momento que a gente tá agora, estamos falando de mais de 40% de desvalorização. Vamos ver o gráfico semanal do Ethereum. O gráfico semanal do Ethereum em plena tendência de baixa. A gente tem uma progressão de topos e fundos mais baixos. Estamos abaixo da média. Aí você vê, pô, o volume tá corroborando essa tendência. Cara, no início da tendência, o volume estava corroborando ela. Mas agora a leitura é a seguinte: sombras inferiores, ó, quanta sombra inferior? Associada a barras de volume forte. Então não é porque o negócio tá pintado de vermelho que, meu Deus, o negócio vai derreter. Não, o negócio tá pintado de vermelho. A gente tem aqui uma sombra inferior associada a uma barra de volume forte. Isso daqui é o contrário da venda. Isso daqui é defesa da parte compradora, como eu tava mostrando agora há pouco. Então o que o Ethereum precisa fazer aqui? A gente precisa conseguir estabelecer um fundo mais alto que o fundo anterior e passar para cima dessa média móvel aqui, ó. Passou para cima da média móvel. Depois de ter deixado, ó, essas sombras inferiores, mostrando defesa da parte compradora, cara, aí sim a gente vai ter uma condição de alta para Ethereum. Só que como a gente viu no tempo gráfico acima desse, né, no tempo gráfico mensal, a gente viu que isso daqui é um fundo muito importante, ó. Esse é um fundo muito importante e é por isso que a gente tá ali, ó, numa região de briga, ameaçou perder. Há um mês atrás, ó, exatamente um mês atrás, ameaçou perder, só que segurou. É um suporte muito forte essa região, olha aqui para trás. Então o Ethereum segurou, fez uma correção e voltou lá. Estamos aqui agora vendo se a gente vai conseguir segurar esse fundo. Se esse fundo não segurar, como eu mostrei, é muito chão para baixo, tá muito perigoso o Ethereum. Agora, se o Ethereum conseguir estabelecer um fundo mais alto que o fundo anterior, ganhar essa média móvel aqui, a gente consegue interromper essa progressão de topos e fundos descendentes. E a gente conseguiria reverter essa tendência. Então, realmente, agora tá perigoso. Estamos aí no meio do caminho. Estamos numa tendência de baixa, sem sombra de dúvidas, no gráfico semanal. Mas tem essas nuances aqui que eu mostrei das sombras, defesa da parte compradora. O Bitcoin gráfico mensal já corrigiu na retração de 38 e pode estar querendo fazer um novo avanço de alta. Então, isso poderia puxar o Ethereum para cima, né? Que é onde a vaca vai, o boi vai atrás. No caso, a vaca é o Bitcoin e o boi são as altcoins. Solana, gráfico mensal, a gente tá vendo divergências de baixa, tá perigosa a Solana também. Não tá num ponto crucial ali, igual o Ethereum, a nível de perda de fundo. Tá se mostrando, inclusive, até mais resiliente que o Ethereum. Só que se a gente puxar daqui pra cá, ó, foram mais de 57% de queda. Então, gente, a gente olha assim, ó, a gente vê de longe, parece pouco, mas Solana simplesmente, do topo histórico, chegou a entregar 57%, devolveu 57%. Só que olha a alta que ela teve desde 2022. A gente tá falando de mais de 3.000%. Então, quando a gente vê assim, ó, a nível macro, ela tá só fazendo uma correção dessa forte alta que ela teve. Então a gente tá segurando agora na média móvel de 20 do gráfico mensal. Essa queda muito forte que a gente viu de, mais de 50% foi com baixo volume. Então isso daqui é um sinal muito bom. A gente viu basicamente uma realização de lucros do pessoal que pegou toda essa alta aí de 3.000%. Uma hora o cara realiza o lucro. Só que a gente não viu uma reversão da tendência. Pra gente reverter essa tendência de alta, a gente vai ter que estabelecer topo mais baixo que topo anterior, fundo violado, e tem que trabalhar abaixo da média móvel de 20. Essa condição ainda não aconteceu, o volume financeiro está contido, infelizmente temos divergências de baixa, é o único argumento aqui contra. Mas tem um porém, a divergência de baixa real, a verdadeira divergência de baixa, que a gente leva em consideração na análise, ela ocorre em território de sobrecomprado, sobrevendido. E aqui a gente não tem essa situação acontecendo. Estamos abaixo do nível 70. Não é uma verdadeira divergência de baixa. Então, assim, me surpreende. Apesar dessa queda forte que a gente viu de mais de 50%, me surpreende aqui a resiliência de Solana. Ela não tá feia, tecnicamente falando, só que o fundo mais importante a ser defendido é esse aqui, sem sombra de dúvidas. Então, 110 dólares... essencial que segure a Solana, porque se ela violar os 110 dólares, ela vai estar indo abaixo da média móvel de 20, vai estar perdendo o fundo, depois de ter deixado topos aqui, ó, na mesma altura, e aí sim a gente poderia ver uma reversão dessa tendência de alta em Solana, ia virar uma progressão de topos e fundos descendentes. Por enquanto, não é isso que está acontecendo. Estamos segurando firme aqui na média móvel de 20. Tá vendo como ela faz suporte, ó, a média móvel de 20? O pessoal pensa... Ué, mas pra que usar a média móvel de 20? É muita gente usando, cara. É institucional, é HFT, é muito player usando a média móvel de 20. O que acontece é que o preço tende a reagir mais a essa média, porque é muita gente usando ela.
Muita gente apregoando ordens baseado nessas médias. Vamos ver agora o gráfico semanal de Solana. Ó, a mesma leitura lá que eu fiz no Ethereum, a gente aqui numa tendência de baixa, só que ela foi numa porrada só aqui, ó. Ela derreteu. O Ethereum, se você ver o gráfico semanal, ele foi deixando progressão de topos e fundos mais baixos. Essa aqui foi numa só, foi um tiro, realmente, destruição de Solana, a gente viu, né? É muito chão isso aqui. Se a gente pegar daqui, ó, topo histórico, puxou pra cá, mais de 50% de queda. Só que a gente viu que defesa da parte compradora, que são essas sombras inferiores, associada a um volume financeiro acima da média recente. Nosso indicador de momentum tá em terreno de urso, estamos trabalhando abaixo do nível de equilíbrio. Então, assim, tá em tendência de baixa, tá? No gráfico semanal, mas essa defesa aqui da parte compradora traz um ar de alegria pra gente. Mas estamos abaixo da média móvel de 20. Então, assim, complicado pra quem tá com esse horizonte temporal, né, gráfico semanal, querer comprar. Porque a gente tá numa tendência de baixa, estamos abaixo da média móvel de 20. Então o ideal é o quê? O ideal é a gente estabelecer fundo mais alto que fundo anterior, romper topo e ir acima dessa média aqui. Então a gente vai pegando esses sinais, ó, pô, teve uma defesa da parte compradora, legal, mas para eu clicar o botão e comprar e surfar uma tendência de alta igual essa aqui, ó, tendência de alta rolando, para eu fazer isso, para eu clicar o botão de comprar em Solana, eu preciso de um fundo mais alto que o fundo anterior e ela tem que estar acima da média móvel de 20. Para quem investe pro longo prazo, tá pensando, Pô, mas aí tu vai comprar com o negócio já lá no alto. é porque no trade a gente tem isso. A gente topa pagar um preço pior pra gente entrar com as probabilidades a nosso favor. Sem sombra de dúvidas, quem comprar aqui vai comprar num preço mais barato do que quem comprar aqui, acima da média móvel de 20. Só que quem comprar acima da média móvel de 20 tem mais chance de ver o seu trade andar a seu favor. Quem comprar aqui, ó, Pô, vou pagar um preço com desconto, tá em liquidação, vou comprar Solana. beleza, tá comprando, pegando a faca caindo. Quando você pega a faca caindo, você pode se cortar. Então, estão numa tendência de baixa, pode continuar caindo. Então, o mercado tem inércia, né? Se ele tá em tendência de baixa, tende a continuar em tendência de baixa. Dogecoin, gráfico mensal, a gente fez uma retração desse último movimento de alta. Então, olha só, a gente segurou exatamente 50% do meio do caminho ali desse movimento de alta. Então, vamos entender o seguinte, nesse fundo aqui, que foi em agosto de 2024 até esse topo, quase 500% de valorização. Então, assim, tu multiplica teu dinheiro em várias vezes. O que vai acontecer depois? Vai ter um movimento de realização de lucros. Ó, 60%, ó, pra baixo, entregou. Então, assim, a gente viu só uma correção da alta que a gente teve. Eu vi o pessoal muito em pânico em relação às criptos. Pô, tá tudo caindo muito forte. Sem sombra de dúvidas, caiu forte. A gente viu ali Solana mais de 50% de queda. A gente viu aqui Dogecoin mais de 60% de queda. Caiu forte. Mas se você olhar assim, ó, você tira o zoom do gráfico, você olha gráfico mensal, a gente tá só numa perna corretiva. A gente não reverteu a tendência de alta. Em nenhum mercado aqui que eu mostrei pra você, a gente reverteu a tendência de alta no gráfico mensal. Até o presente momento, tudo bem. Daqui a 2, 3 meses, pode vir um engraçadinho aqui e falar... Ah, viu? Foi o início da reversão. Mas por enquanto, com as informações que a gente tem no gráfico, não reverteu. Então, as criptos não reverteram a tendência de alta no gráfico mensal. Dogecoin, estamos trabalhando ali na retração de 50% desse último movimento aqui de alta, que a gente viu muito forte. Estamos aqui, ó, no meio do caminho. Então, o que eu faço nessa situação, pessoal? Olha só, estamos aqui na retração de 50% do gráfico mensal. Olha a dica. Entrou no gráfico semanal, você quer pegar bem no ponto que o tempo maior tá corrigindo, tá retraindo, você quer pegar aqui uma condição de alta no gráfico, no tempo gráfico menor, que é o semanal. Então, a gente precisa do fundo mais alto que o fundo anterior, passar para cima da média móvel de 20. Cara, se essa condição arma, você vai estar entrando em Dogecoin após ela ter corrigido 50% do movimento. Então, ela estava muito esticada, estava lá no alto, esticada da média móvel de 20. Ela corrigiu 50%, o negócio derreteu muito ali, e aí você conseguiu uma entrada depois dela ter corrigido, que é muito melhor do que você entrar com ela esticada. Então assim, pessoal, as criptos caíram muito, em vez de você ficar com medo, você tem que falar... Nossa, que oportunidade tá aparecendo pra mim. Então, teve gente que entrou no modo pânico, começou a vender tudo. Cara, você pode até proteger umas operações ali. Teve uma cripto lá que eu protegi, a Aave, né? Então, realizei ela, Cardano também, eu vendi, beleza. Mas assim, tem muita coisa que eu tô segurando. Eu não me assustei. Ah, meu Deus, derreteu tudo. Agora vai voltar, vai tudo a zero, vai quebrar. Bitcoin morreu. Toda hora o pessoal fala que o Bitcoin morreu. Então, pessoal, coloca no gráfico mensal e me diz se você tá assustado com essa queda. Porque assim, se eu coloco no gráfico diário, eu vejo uma queda dessas, dá medo mesmo. Não tem como. Vou até apagar esses desenhos pra ficar mais fácil. Ó, gráfico diário. Você vê um negócio desse, nossa, tá tudo caindo, acabou cripto. Cara, é só você subir o tempo gráfico que você vai ver
que toda essa queda foi apenas uma correção. Então, nem o mercado vai subir em linha reta, o Bitcoin não vai para $1 milhão em linha reta. No meio do caminho, vão ter quedas de 30%, 40%, no caso das criptos, quedas de 70%. Só que essas quedas não reverteram a tendência de alta. Então, se teve algum valor esse vídeo, soca a mão no like e não deixa de abrir sua conta no BTG, você vai conseguir investir não apenas em criptos, mas também em ações. Você vai ter também investimentos em renda fixa. Você tem que ter o seu pezinho de meia, né? Não pode estar 100% em renda variável. Então você tem diversos instrumentos financeiros para você investir pelo BTG Pactual. Não deixa para depois o que você pode fazer hoje. Abre agora sua conta no BTG. E é isso, tamo junto, sucesso, aquele abraço.